Para quem jejuamos? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Zacarias. Hoje, Zacarias capítulo 7. Mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, para que outras pessoas venham ser edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, o desejo do nosso coração é que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Então aceite esse desafio, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você venha participar de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E com isso, o desejo do nosso coração é achar na sua agenda um tempo para que você venha participar e adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. Você pode olhar na descrição desse estudo no nosso canal no YouTube ou então na nossa página no Instagram, na agenda da semana, os dias, horários e temas de cada estudo. Então venha participar, que certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. Depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Zacarias capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldade uns contra os outros. Portanto, nesse período, nesse trecho que a gente leu aqui, é necessário que você leia todo o capítulo 7 para poder entender a mensagem que nós pensamos aqui. Esses 3 versículos, o porquê que nós destacamos ele. E se você fizer então essa leitura toda do capítulo 7, você vai perceber que algumas pessoas foram até o profeta perguntar se eles deveriam continuar jejuando no 5º e no 7º mês. Desde que o povo de Israel foi levado para o exílio, eles no exílio tinham o costume de jejuar no 5º mês e no 7º mês. Esse era o costume deles. E agora que está acontecendo a reconstrução do templo, eles querem saber, é tempo de continuar jejuando ou nós podemos parar esse jejum? E eles vão então até o profeta para fazer essa pergunta e o Senhor responde. Portanto, começa assim o versículo 8. E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. E agora o Senhor vai trazer uma palavra para Zacarias passar para o povo. E qual que é essa palavra? E você pode perceber lá em Isaías capítulo 58, o tema de Isaías 58 é a respeito do jejum, algo que os judeus costumavam fazer, porém faziam com a motivação errada. E o Senhor volta aqui novamente para falar a respeito daquilo que ele falou ali com o profeta Isaías. Vale a pena você dar uma lida ali no capítulo 58 de Isaías, se eu não me engano, 14 versículos. E você vai perceber que o Senhor vai trazer essas mesmas palavras que ele está falando aqui, está falando lá no profeta Isaías, que o povo parece desejoso do conhecimento de Deus, jejuam, coloca pano de saco,
e aparentemente parece que realmente tem vontade de se relacionar com Deus, porém a atitude deles nos dias de jejum, eles jejuavam primeiro com motivação errada e depois da forma errada. Motivação errada, eles jejuavam para os próprios interesses. E as atitudes deles eram equivocadas. Por quê? Porque no dia de jejum eles brigavam, no dia de jejum eles discutiam, no dia de jejum eles agiam de forma incorreta. E isso traz muito para nós nos dias de hoje. Qual que é o nosso motivo de jejum e qual que é o nosso comportamento quando jejuamos? E o Senhor fala a respeito do comportamento que tem que ter, que não é apenas no dia de jejum, mas é um estilo de vida. E o que o Senhor fala? Versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça. Portanto, a preocupação do Senhor é que o pessoal está jejuando, mas não estão agindo de forma justa. E existem 3 tipos de justiça. Quando você lê lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que é a 4ª bem-aventurança, ali em Mateus capítulo 5, essa fome e sede de justiça são 3 tipos de justiça, que é a justiça legal, a justiça moral e a justiça social. E aqui o Senhor demonstra principalmente a justiça social. Lá na justiça legal, nós precisamos de alguém para nos justificar, porque nós somos pecadores. E o nosso pecado faz com que a gente tenha um débito para com o nosso Deus. E, portanto, precisamos quitar esse débito com Deus e precisamos de algo que nos justifique. Nos dias do templo, eram feitos sacrifícios para pagar esse pecado. Nos nossos dias, o nosso sacrifício foi pago na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. A segunda justiça é a justiça moral, o nosso comportamento, como que nós devemos nos comportar. Por isso, quando lemos os 10 mandamentos, nós vamos perceber ali um padrão de comportamento. Não pode assassinar, a melhor tradução para não matarás seria não assassinarás. Então não podemos tratar a vida de forma banal, não podemos adulterar, não podemos falar falso contra o nosso próximo, não podemos roubar. Portanto, a nossa moral tem a ver na nossa atitude com o nosso próximo. E depois vem a justiça social, que é essa dos excluídos, das pessoas que têm tudo quanto é tipo de necessidade. E quando nós lemos aqui no versículo 9, fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça. Como é que você administra bem essa verdadeira justiça? Mostre misericórdia e compaixão com os outros. Quem que são esses outros? Principalmente, versículo 10, não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Eu já falei aqui em alguns estudos passados que o nosso Deus tem um lado. E Ele está do lado desses marginalizados, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os pobres. E é isso que nós vemos aqui no versículo 10. Nem trata, então, primeiro ele vai olhar para esse lado dessas pessoas marginalizadas, excluídas, essas pessoas que a sociedade pisa e oprime. E depois ele continua no versículo 10, nem tramem maldade uns contra os outros. Portanto, tem a ver com o nosso próximo. Jesus deixa 2 mandamentos: ame Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos que Jesus traz não são mandamentos novos para o povo, são novos da forma como o povo olhava e interpretava, porque esses mandamentos já estão no Antigo Testamento. Se você abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5,
Você vai ver ali Moisés falando ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Portanto, é esse primeiro mandamento de Jesus. E Moisés também fala lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, o amor ao próximo. Ame o seu irmão, ame o seu próximo. Porém, o povo deturpou esse próximo, interpretava inclusive errado. E Jesus vai tratar isso lá no Sermão do Monte, falando: ouviste o que foi dito? Ame o seu irmão e odeie o seu inimigo? Porque era assim que o povo interpretava. O irmão é aquele que é do meu próprio sangue, né? Do meu povo. O outro é o outro, e eu tenho que tratar o outro de qualquer forma. Eu preciso odiar ele. E por aí vai a interpretação equivocada. Jesus traz a interpretação correta dessas duas passagens do Antigo Testamento. E agora Deus relembra aqui, o nosso Deus relembra aqui nessa palavra dirigida a Zacarias, como que nós devemos nos comportar com as pessoas. E aí, no restante do capítulo, a partir do versículo 11 aí, até o versículo 14, o último versículo, o Senhor vai mostrar que o povo no passado deu as costas para Deus quando ele pedia esse tipo de responsabilidade com o outro, desse jejum correto, e mostra o que aconteceu com o povo. Esse povo virou as costas, lá no versículo 11 ele vai falar, mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas, e aí, da mesma forma que eles viraram as costas para Deus, Deus também não ouviu as orações deles e não atentou para as orações deles. O que nós devemos tirar de lição e trazer para os nossos dias? Temos jejuado? E existem inúmeros motivos para nós jejuarmos. Se você não tem jejuado, e jejum é deixar de comer comida, tem que estar necessariamente envolvida com jejum, não existe jejum que não seja de comida. O restante das coisas são votos que nós fazemos, mas nós precisamos jejuar. É necessário jejuarmos e procedermos na verdadeira justiça. Como diz aqui o Senhor para o profeta, administrem a verdadeira justiça. Precisamos administrar essa verdadeira justiça. É o nosso dia a dia, a nossa prática, como que anda. Mas precisamos jejuar, pedindo para o Senhor ter misericórdia, primeiro das nossas vidas, depois dos nossos familiares, depois da nossa igreja, depois da nossa cidade. O outro precisa fazer parte do motivo do nosso jejum. E não apenas as nossas necessidades. Podemos colocar as nossas necessidades, mas nunca podemos deixar de incluir o outro, qualquer que venha a ser esse outro, no nosso jejum. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.